Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. Mas antes disso, mando um abraço à professora intérprete de Libras, a professora Joyce Moura, e a Ronaldo, técnico aqui do som, e a todos vocês que são estudantes e professores do componente ensino religioso. Mas qual será o tema? Qual será a personalidade que hoje vamos debater? Como há na tela, podemos ver Rigoberta Menchú. Quem será essa Rigoberta Menchú? Vocês vão conhecer. Vamos lá? Antes disso, trago para vocês uma reflexão da própria Rigoberta Menchú. Na tela, nós temos: somos a espécie humana. E esta espécie carece de igualdades, carece de oportunidades e carece de uma vida melhor. Rigoberta Menchú. É isso aí. Vamos conhecer um pouco sobre Rigoberta Menchú. Já adianto a vocês, é uma mulher, ela nasceu na Guatemala e ela lutou pelo direito dos povos originais, dos povos indígenas da América. Ela viu o massacre, ela conheceu o preconceito e ela lutou. E ela foi Prêmio Nobel da Paz. Vejam só, trago para vocês uma outra reflexão. Olhem essa imagem bem conhecida nos livros de história. Chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Como há na pintura, parece mais que foi tudo pacífico. Espanhóis, portugueses e outros povos chegaram aqui e de repente fizeram as suas colônias. Mas só que já havia quem? Os povos originais. Então, mais uma vez, essa imagem eu gostaria que vocês observassem, refletissem sobre ela. Vejam só que é a visão do homem branco, do homem europeu aqui na América. Uma terra que já havia dono, que eram quem? Os povos originais, os povos nativos. E vamos adiante. Trago para vocês na tela uma fotografia de Rigoberta Menchú. Vejam só que pela indumentária, pela roupa dela, ela não nega as suas origens, a sua identidade. Ou seja, como se diz, eu sou desse povo, eu defendo a minha etnia, o meu povo. Então é isso aqui. Então nós temos aqui na tela uma reflexão sobre ela. Acompanhe. Ativismo. Vejam só o que ela diz. Quando falamos da pobreza, falamos de várias doenças. Falamos de falta de oportunidade para ter casa. Falamos de abandono total em lugares inóspitos. As zonas do planeta onde não existe energia elétrica, onde não existe água potável, onde ainda não chegaram as vacinas. Rigoberta Menchú. Então, esse aí é o ativismo, ou seja, é alguém que não se calou ante ao preconceito, ante aquelas forças que tentam cortar, tolher a liberdade humana. E vejam só, vocês sabiam? Ela foi Prêmio Nobel em 92. Vejam só, acompanhem. Rigoberta Menchú, Tum, é o seu nome, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1992. Vejam só, Prêmio Nobel da Paz, uma pessoa ativista que lutou e que luta pelos direitos dos povos originais e também por todos aqueles que sofrem preconceito e perseguição. Então vejam, por que do Nobel? Vamos lá, acompanhem comigo. Foi agraciada com o Nobel da Paz em 92. Por quê? Pela sua campanha pelos direitos humanos, especialmente a favor dos povos indígenas, os povos nativos da América, sendo embaixadora da boa vontade da Unesco e vencedora do Prêmio Príncipe das Astúrias e da Cooperação Internacional. Então já dá para perceber que é alguém de quê? De uma origem humilde, de uma etnia que sofreu e que sofre preconceito e que ela luta e lutou, certo? Justamente por esse reconhecimento. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a sua origem? Aqui nós temos seu nome, já sabemos, né? Rigoberta Menchú Tum. Ela nasceu em 9 de janeiro de 59, ela nasceu na Guatemala.
Ela é uma indígena da Guatemala, do grupo Quiché Maia. Vejam só que nós observamos esse orgulho por pertencer à sua etnia. É como se diz, eu pertenço a esse grupo, eu tenho orgulho de ser dele. E vejam só, e mais temos sobre o ativismo dela. Acompanhe, de uma família campesina do campo indígena, pertencente a um grupo étnico Maia Quiché, Rigoberta começou ainda criança a trabalhar com seus pais e irmãos em atividades rurais, como a colheita do café em grandes plantações. De acordo com a biografia oficial da ativista, no site do Prêmio Nobel, desde muito jovem, ela começou a se envolver em iniciativas da Igreja Católica em prol de reformas sociais e dos direitos das mulheres na Guatemala. Então vejam só, então alguém pobre, de uma etnia que sofreu e sofre preconceito, alguém que lutou e que luta pelos direitos étnicos, pelos direitos, certo, de seu povo e também pelos direitos da mulher. Nome reconhecido internacionalmente. Lembrando que o nosso componente nesta série busca justamente mostrar a você, estudantes, a pluralidade, o respeito, a dignidade da pessoa humana. E aqui eu trago para vocês na tela uma fotografia. Veja ela ao centro, a Rigoberta ao centro. Vejam só a indumentária típica do seu povo, lutando pela democracia, pela luta em seu país. Quer dizer, uma voz que não se calou, que não se cala ante ao preconceito e às dificuldades. E vamos adiante. Mas nós temos um pouco páginas de sofrimento na vida desta personagem, tão forte nessa busca da etnia, da identidade do seu povo. Acompanhem comigo. Assim, Rigoberta passou a infância e a adolescência nessa conjuntura, marcada por conflitos e pela violência de agentes do Estado, sobretudo contra os povos indígenas. Dá uma paradinha, olhando para mim, vejam só, o Estado em seu país, o seu país, certo, que perseguiu os povos originais, os povos indígenas. Então ela sofreu e sofre com isso. Então por isso que veio a luta, justamente o Estado que deveria protegê-los, perseguia. Continuemos. Essa violência, inclusive, marcou sua família. O pai, a mãe e 2 irmãos da ativista foram perseguidos e assassinados, com base em acusações de que apoiavam a resistência armada contra o regime vigente. Ou seja, o regime do seu estado perseguiu sua família só porque eles lutavam pelos direitos, foram tidos como subversivos contra o governo. Então é importante lembrar disso. Mas, como uma grande líder, ela tinha a consciência de luta, veio a resistência, resistir ante a força dominante. Acompanhe. Em 79, aos meros 20 anos, tão jovem, Rigoberta juntou-se ao Comitê de União Campesina, seguindo os passos de seu pai, Vicente, e tornou-se cada vez mais ativa na organização. Além disso, ela aprendeu castelhano e outros idiomas maias em adição ao quiché, seu idioma nativo. E ela dizia: voltarei mais adiante no texto à questão da importância do domínio de outras línguas. Por quê? Escutem só, ela pertencia a esse grupo étnico da Guatemala. Ela não conhecia o castelhano, o espanhol. O que aconteceu? Por ela ser uma cidadã da Guatemala, que não falava o idioma oficial do seu país, ela sofreu preconceito. Tanto é que, em uma certa ocasião, em sua biografia, ela diz que, ao tratar a patroa, que ela trabalhou como doméstica, por um pronome de tratamento mais íntimo no castelhano, ela não sabia que deveria usar um mais formal. Ela sofreu com isso, ou seja, sua patroa a humilhou. Então ela resolveu aprender o castelhano, o idioma oficial do seu país, além do seu idioma, para poder se comunicar, fazer-se entender. Então o castelhano
foi a língua em que ela buscou aprender para a resistência e a luta e nunca deixar a língua oficial do seu povo. Agora, o pensamento. Vejam só, acompanhe esse outro pensamento dela. A corrupção é um mal que está em todas as partes, não tem estatística. Então, se falamos de pobreza, não podemos deixar de falar das armas da corrupção, da impunidade. Rigoberta Menchú, vejam só, justamente ela que está se posicionando contra a luta, essa luta de opressão, ou seja, não a luta de resistência, e sim essa questão de que da corrupção, a luta dos grandes para manterem o seu poder. Então, justamente é esse ponto tão importante na vida de Rigoberta Menchú, esse exemplo de vida de uma mulher, de uma etnia, repito, minoritária em seu país. Minoritária não na questão de números, mas que tem a sua voz muitas vezes silenciada. E aqui trago para vocês, ela foi uma conferência em Estoril. Vejam só, na Europa, em Portugal, ela dizia, referiu também a distribuição desequilibrada da riqueza. Escutem só o que ela dizia. 100 magnatas do mundo têm a maior quantidade da riqueza mundial. E foi essa altura que ela sublinhou a importância de cada cidadão na ajuda ao próximo. Olhem só, palavras da própria Rigoberta. Nós não somos magnatas, mas podemos ajudar uma pessoa, podemos dar esperança, podemos acompanhar as vítimas dos crimes contra a humanidade. E é justamente por isso, por essa luta, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ela sofreu perseguição, claro, a família sofreu e ela, consequentemente, também sofreu perseguição. Vejam só, pelo seu ativismo, Rigoberta tornou-se mira do governo, como uma das táticas estatais de repressão. O que aconteceu com ela? Eles queriam fazer o desaparecimento, o sequestro, seguido de morte. Rigoberta, então, sai do seu país e exilou-se no México. Foi lá que começou a organizar-se, a busca e chamar a atenção de outros povos, de outros países, para a situação da Guatemala. Ela teve que sair da Guatemala, exilar-se no México, e de lá, do México, ela anunciou ao mundo o que estava acontecendo em seu país. Essa questão de que da ditadura, do preconceito, tudo isso ela gritou lá de outro país. E vejam só, mas a voz dela se fez ouvir. Lá no exílio, houve uma publicação de uma autora que escreveu, que reconheceu em Rigoberta um valor. Acompanhe. Exilada, ela contou a história de sua vida até aquele momento para uma antropóloga venezuelana, Elizabeth Burgos. Que Elizabeth publicou em 83 o livro que tem como um título original Me Chamo Rigoberta Menchú, assim, e nasceu a consciência. Esse livro, certo, dessa antropóloga, esse livro anunciou ao mundo a personagem, a Rigoberta, e também fez conhecer a situação da Guatemala. Olha aí a capa do livro, Me Chamo Rigoberta Menchú. Olha aí, de Elizabeth Burgos. Então, justamente, nós estamos conhecendo aqui essa personagem, essa personalidade muito forte, essa mulher de uma etnia indígena que sofreu e que sofre justamente a perseguição. Então, aqui trago para vocês a foto de como ela foi para o Prêmio Nobel. Vejam só, a indumentária típica de seu povo, como mais uma vez reforço a ideia, eu pertenço a esse grupo, assim eu sou. Então vejam só, essa é a busca. E nós conheceremos agora um pouco do discurso dela no Prêmio Nobel, quando ela foi buscar. Escutem só, em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel, em 10 de dezembro de 92, a ativista destacou a contribuição dos povos indígenas latino-americanos, dos saberes tradicionais, das cosmovisões e das práticas de organizações destes povos para toda a humanidade. Ou seja, quando nós observamos aqui que ela justamente lutou e luta
pelo reconhecimento desses povos que estavam aqui, que estão aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus, e que tem uma história e que tem uma tradição que deve ser respeitada. Escutem só o discurso dela. Eu considero esse prêmio não como uma recompensa pessoal, mas sim como uma das grandes conquistas na luta pela paz, pelos direitos humanos e pelos direitos dos povos indígenas, que por 500 anos foram separados e fragmentados, bem como vítimas de genocídios, repressão e discriminação. É por isso que no começo de nossa aula mostrei a vocês justamente o quê? Aquela pintura que faz uma idealização sobre a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, a dar a entender que foi algo pacífico, mas não foi assim não, viu? E vejam só, ela ressaltou também a privação a qual os povos originários, os povos da terra, da América, foram submetidos ao longo do processo de colonização. Vejam só, acompanhem. Vejam só, não esquecemos que quando os europeus chegaram à América, havia lá civilizações florescentes e fortes. Não se pode falar em descoberta da América, porque se descobre aquilo que não se sabe ou aquilo que estava escondido. Mas a América e suas civilizações nativas se descobriam muito antes da queda do Império Romano e da Europa medieval. O significado de suas culturas forma parte do patrimônio da herança da humanidade e continua a surpreender os eruditos. Vejam só, com esse discurso é importante que a gente lembre, justamente, a gente reflita sobre a importância dos povos originais, dos povos indígenas aqui na América, que foram silenciados, segundo aqui a própria Rigoberta e tantos historiadores, durante mais de 500 anos. E é isso, e ela ressaltou ainda a conjuntura social da Guatemala e das mulheres em seu país. Acompanhe. O desenvolvimento histórico na Guatemala reflete agora a necessidade de reverter, irreversível, da contribuição ativa das mulheres para a configuração da nova ordem social do país, da qual eu humildemente acredito. As mulheres indígenas são testemunho claro. Esse Nobel da Paz é um reconhecimento a elas e assim segue. Então eu gostaria que vocês observassem isso, entendessem um pouco sobre a questão dessa luta desses povos originais e lembrar que a vida dela pós-Prêmio Nobel, ela foi embaixadora da boa vontade da Unesco e lembrar que sempre nessa luta da questão dos povos originais, os povos latino-americanos. Deixo para vocês algumas perguntas, por favor, para que vocês apresentem ao seu professor de História, certo, de Geografia, de Ensino Religioso em especial. Acompanhem, reflitam. Ainda hoje, os povos originários sofrem discriminação? Exemplifique. Segundo, cite as minorias que você conhece, que sofrem discriminações, que sofrem e que também sofreram. Terceiro, na sociedade atual, a voz da mulher é atendida em relação aos seus apelos, protestos? Quarto, cite sinais de intolerância social em nosso dia a dia. E com isso fechamos hoje, certo? Essa grande personalidade, Rigoberta Menchú. Manda um abraço a todos os professores de ensino religioso, a Constantino, a professora Rosália, a Conceição, certo? A Uel e todos os outros professores, e a nossa Joyce, professora intérprete de Libras, e a Ronaldo, captador do som aqui, certo? Então vamos lá, muita força e caminhando sempre!